tua presença, nós nos colocamos nessa hora e te pedimos, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Senhor, os nossos corações estão abertos, preparados para ouvirmos a tua voz. Então, Senhor, fale, eu lhe peço, que seja a voz do Senhor, não do homem, Pai. Que o Senhor possa tocar em cada vida, em cada coração, aquilo que o Senhor quer comunicar, meu Deus, nesta noite, e abençoar vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós declaramos que queremos ouvir a tua voz e aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Bom, nesse texto, nos 2 versículos que nós lemos, os dois começam com um se. Esse se, eu gosto sempre de destacar que ele é um condicional, né? Então, o primeiro se do versículo 8 é: se dissermos que não temos pecado nenhum. O quê? Pecado, pastor? Não, eu não tenho pecado nenhum, eu não fiz nada de errado. A Bíblia diz que eu não estou enganando Deus, eu não estou enganando o pastor, eu não estou enganando a igreja. Eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Eu estou me enganando, mas vamos ser sinceros, às vezes a gente gosta de se enganar? Gosta, né? Porque, meu irmão, nós somos muito mais pecadores do que nós gostamos de admitir. Essa que é a verdade. Meu irmão, nós não conseguimos passar um único dia sem pecar. E falando aqui um único dia, eu acho que eu estou sendo bem generoso, que provavelmente eu poderia falar que a gente não consegue passar nenhuma hora sem pecar. Amém. Então, o pecado, eu gosto sempre de destacar isso, tanto da língua hebraica quanto da língua grega, ele sempre tem o sentido de errar o alvo. Pecado na vida do cristão não é prática. Não, eu não tenho pecado de estimação. Isso não existe. Amém. Pecado na vida do cristão tem o sentido de eu errei o alvo, eu mirei ali, mas quando eu lancei, rapaz, foi para o outro lado. Tem sentido de acidente de percurso. Amém. Mas, como eu disse, nós somos muito mais pecadores do que nós gostamos de admitir. Então, primeira coisa, nós não podemos nos enganar e dizer, não, pecado, eu não tenho pecado nenhum. Não, a gente está cheio de pecado, e se tem uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, é justamente com a questão do pecado. E mais do que a questão do pecado, que a gente já vai chegar lá, a questão do arrependimento. Então, primeiro que a Bíblia está deixando claro que todo mundo peca. Que não tem ninguém que não tenha pecado. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é uma verdade para todo o ser humano. Amém? Aí vem o segundo C, que é do versículo 9. Bom, já que todos pecam, já que o pecado é algo que está presente na vida do ser humano, não deveria estar, mas está, então Deus providenciou o remédio, a solução para o pecado. Nós vamos entender que o pecado é a pior desgraça da humanidade. Nós vamos lembrar que o pecado, ou melhor ainda, que os nossos pecados mataram Jesus. Amém? Nós precisamos lembrar que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Nós precisamos lembrar que antes do pecado entrar na humanidade, não havia doença, não havia nenhum tipo de sofrimento. O pecado, ele gera, o salário do pecado é a morte. O pecado é a pior desgraça da humanidade. Não existe uma arma biológica, não existe uma arma atômica, não existe nada que seja tão terrível quanto, tão destrutivo quanto o pecado. Amém? E esse pecado que ele é terrível, que ele destrói, que ele mata, que ele arruína, não só a vida do pecador, mas até mesmo das pessoas que estão também em sua volta. Eu acho que foi semana passada, eu comentei alguma coisa nesse sentido. Então o pecado é isso, a gente tem que encarar o pecado como ele é. O diabo muitas vezes vem e tenta romantizar o pecado, que é algo bonito, que é algo que não tem problema, que se te dá prazer, então não tem problema e assim por diante. Não, o pecado é essa desgraça que a Bíblia diz que ele é, e nós precisamos enxergar ele dessa forma. Só que Jesus, ele trouxe a solução para o pecado. Deus enviou Jesus nessa terra, nos trazendo a graça, o favor imerecido, e então, através de Cristo Jesus, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. O que é o perdão? Eu pequei, mas quando eu me arrependo, então ele funciona como um antídoto que corta o efeito do pecado na minha vida. Você está entendendo? Isso é a graça de Deus, isso é o perdão de Deus. Só que para esse remédio fazer efeito na minha vida, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de arrependimento e de confissão. E aí é o segundo C que a Bíblia diz. Aí diz assim: se confessarmos os nossos pecados. Bom, o versículo 8 diz, gente, o pecado está aí, todo mundo é pecador. Não tente se enganar achando que você não é, que você também está no meio. Aí vem o segundo. Mas, como o pecado está por aí, se nós confessarmos os nossos pecados, ele, se ele é que é Deus, é fiel e justo para fazer o quê? Para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria que você guardasse essas duas coisas que a Bíblia diz. Não são sinônimos pecado e iniquidade, algumas vezes na Bíblia são trazidos como sinônimo. Aqui não. São duas coisas distintas. Lá na frente a gente comenta sobre isso e aí você vai entender o que eu quero dizer com isso. Nesse momento só guarde que a Bíblia diz que se eu confesso os meus pecados eu tenho esse duplo benefício. Meu pecado é perdoado e a injustiça, eu sou purificado da injustiça. Amém? Eu dei um exemplo de manhã que eu particularmente gostei bastante. Vamos supor que aqui no Brasil tivesse assim uma infestação de cobras, de serpentes. Um negócio doido, um negócio que não tem o que mate, não tem veneno, não tem o que você possa fazer para espantar aquelas cobras. E são cobras assim muito pequenininhas, então ela consegue entrar em todos os lugares, quando você menos percebe, está dentro do teu quarto, está na sala, você está dirigindo, quando vê debaixo do banco, rau, e morde você, e está para tudo que é lado. Você pode tentar trancar a casa, você pode tentar passar veneno, você pode tentar matar, mas aonde você vai, você acha um punhado de cobra para tudo que é lado. E aí o pior de tudo é que essas cobras, elas são venenosas. E o veneno dela é mortal. Eu acho que se a gente não consegue se livrar dessas cobras, eu acho que o mais sábio é a gente andar com antídoto. Você concorda comigo? Eu acho que diante de uma situação dessa, já que eu não consigo me livrar das cobras, eu pelo menos preciso andar com antídoto no bolso. Só que não adianta simplesmente eu andar com antídoto no meu bolso se eu não souber administrar aquele antídoto. Tem uma forma correta para eu administrar. Tem
a dosagem correta. E se eu administrar aquele remédio de forma errada, ele não vai surtir efeito, ele não vai cortar o efeito do veneno. Então, em primeiro lugar, eu penso que a melhor coisa que eu posso fazer é andar com esse antídoto no bolso, quer dizer, sempre ali à minha disposição. E vamos falar a verdade. Então, imagine que eu estou dirigindo e tal, alguém me dá uma fechada, eu fico irritado e aquela cobra no meu calcanhar. Acho que já deu para você entender que cobra que é essa, não deu? Né? Acho que essa altura aqui já deu para entender. É o pecado. Aí eu digo, olha aí, me mordeu, dei uma vacilada aqui, essa praga já me mordeu. Aí eu enfio a mão no bolso, puxo o antídoto e digo assim, bom, semana que vem eu vou para a igreja, eu tomo esse antídoto. Sabe que essa é a melhor atitude minha? Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? Deixa eu tomar esse antídoto, o quê? Agora! E qual que é o antídoto mesmo? O arrependimento, a confissão. Amém. Mas lembra-se que eu preciso saber administrar em mim esse remédio para que ele venha surtir efeito e cortar ali o veneno, então da cobra, o veneno do pecado, que é mortal, que a Bíblia diz que o salário do pecado, o que é? É a morte. Então, olha só, eu penso que é dessa forma que a gente precisa enxergar o pecado. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês a respeito desse antídoto que Deus nos proporcionou, que é o arrependimento, que é a confissão dos nossos pecados. Porque a graça de Deus só se manifesta na minha vida e o perdão de Deus que lá na cruz Deus já disponibilizou para todos os homens, para toda a humanidade, independente do pecado que a pessoa tenha cometido, Jesus já disponibilizou. Ele só entra em ação na minha vida, ele só tem efeito quando eu me arrependo e quando eu confesso o meu pecado. Eu gosto de pensar na confissão do pecado da seguinte maneira. Por favor, não fique com nojo, apesar que é um pouquinho nojento, mas né, não exagera. Eu gosto de pensar na confissão, e eu gosto de usar essa expressão, é você vomitar o pecado. Quando você cometeu o pecado entrou dentro de você. E agora ele precisa sair, esse pecado. Então imagine que você come uma comida que está te fazendo mal, né? Não adianta você ficar assim, ai, não devia ter comido aquilo, por que eu fui comer? Ai, agora está doendo tanto. Não, o que eu preciso fazer? Tirar aquilo que está fazendo mal para mim, não é assim? E o meu próprio organismo começa a trabalhar para que isso aconteça, né? Então, o confessar é isso, é quando eu jogo para fora aquilo que está me fazendo mal. Então eu gosto sempre de pensar na confissão dessa maneira. Aí tem gente que fica lá, ai, não devia ter feito, por que eu fui fazer? Mas nunca confessa o seu pecado para receber o perdão, para receber a graça de Deus. Você está compreendendo? Agora, hoje eu quero falar um pouquinho, dentro dessa dinâmica, dentro de todo esse desenho que eu vim construindo até agora, pintando o pano de fundo daquilo que a gente vai aprender hoje, nós vamos ver alguns personagens bíblicos que tinham lá no bolso o antídoto, o arrependimento, porque isso é disponível a todos nós, mas na hora de aplicar, de ministrar esse remédio, o arrependimento, acho que eles erraram na dose, ou erraram na administração, devia ser aplicado, eles tomaram via oral, ou sei lá como é que funciona esse trem, mas você está entendendo? Administraram de forma errada, de uma tal maneira que esse arrependimento não foi eficaz. Então, eu sei que muito do que eu vou falar aqui, talvez a gente não conseguiria sequer classificar como arrependimento.
Eu vou classificar como arrependimento num sentido mais didático até do que outra coisa. Mas você vai ver que vários personagens que a gente vai falar, o arrependimento deles, na verdade, não foi arrependimento. Ou, se foi, não surtiu o efeito que deveria ter. Qual que é o efeito? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque eu entendo o seguinte, pessoal. Eu entendo que arrependimento verdadeiro é quando ele produz transformação. Arrependimento verdadeiro é quando ele gera em mim uma mudança. Se eu estou me arrependendo, mas não há mudança nenhuma, então provavelmente isso seja remorso e não arrependimento. O remorso ele é parecido com o arrependimento, que a pessoa está lá e diz, ai, por que eu fui fazer isso? Mas nunca muda. Continua se lamentando por que fez e continua fazendo. Isso não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro, ele produz uma transformação. De tal forma que nós precisamos entender o arrependimento, pelo menos de duas formas. Primeiro, sem arrependimento não há comunhão com Deus. Digo mais, não há paz com Deus sem arrependimento. Amém? Segundo lugar, sem arrependimento, eu não cresço como pessoa, como ser humano e mais do que isso, como cristão. Porque daí eu erro, não devia ter feito, o que eu fiz? Amanhã eu faço de novo, e outra vez, e de novo. E eu sempre sou a mesma pessoa, cheia de pecados. Quando há o arrependimento verdadeiro, então há uma mudança. Há uma transformação. E é essa transformação, arrependimento após arrependimento, quebrantamento após quebrantamento, é que vai fazendo com que cada dia eu me torne uma pessoa melhor. Está me acompanhando? Está junto comigo? Então, o arrependimento é essencial na nossa vida. Só que a gente vai ver aqui alguns casos, como eu disse, pessoas que eu acho que não souberam administrar bem esse antídoto ou esse remédio. Vamos para Êxodo, capítulo 9. O primeiro personagem que a gente vai falar dele hoje é a respeito do Faraó. Êxodo, capítulo de número 9, versículo de número 27. Eu vou tentar correr o máximo que der, mas sem atropelar o assunto, tá? Então, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, mas tem bastante coisa para a gente tratar hoje. Êxodo 9, 27. Diz assim, só para você entender, antes de eu fazer a leitura, se localizar, aqui é quando Moisés vai lá e diz para o faraó, olha, solta o povo, deixa o povo de Israel ir para servir ao Senhor. Ele diz, eu não vou deixar nada. Então, tá bom, então vem praga, vem praga, vem praga. Aqui está na praga da saraiva, uma tempestade de pedra que caía do céu. Quando isso está acontecendo, a Bíblia diz assim, então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Meu irmão, olha só, eu acho que qualquer pessoa ouvindo o Faraó falando isso, iria dizer assim, rapaz, Faraó se arrependeu. A King James até traduziu esse versículo assim, Faraó chamou Moisés e Arão e confessou-lhes, eu pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Então houve confissão. Ele está dizendo, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que Deus está certo e que eu estou errado. Meu irmão, olhando assim, de uma forma superficial, qualquer um de nós dizia, rapaz, que bênção, Faraó se arrependeu. Faraó, inclusive, confessou o seu pecado a Moisés e Arão. E aí ele diz assim, olha, ore a Deus para acabar essa tempestade, essa chuva de pedra aí, porque eu estou arrependido. Moisés sai dali, pula para o versículo 33,
e ora ao Senhor. Diz assim a Bíblia: Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando o Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E aí a Bíblia diz que ele não deixa o povo de Israel ir. Aí eu te pergunto, Faraó se arrependeu? Agora complicou, né? Poderíamos dizer que ele se arrependeu, como eu dizia, num sentido da gente não mudar que é a palavra de arrependimento. Mas aí deixa eu formular melhor a pergunta. O arrependimento de Faraó foi eficaz? Agora sim vai ficar mais fácil. Não funcionou, não houve mudança, não houve transformação. Porque esse arrependimento de Faraó, repito, a ressalva, se é que dá para chamar de arrependimento, é aquele arrependimento que eu posso dizer assim, que ele é circunstancial, é só para mudar a circunstância. Na verdade, eu não estou arrependido pelo meu pecado, eu estou arrependido pelo que o meu pecado gerou. Você está entendendo? Eu não quero me livrar do meu pecado, eu quero me livrar da consequência que o meu pecado trouxe. Aí, eu já falei aqui outras vezes, né, falando de mim, que quando eu estava ali na adolescência, né, e vivendo uma vida toda errada, toda em pecado, várias e várias vezes, diversas vezes, perdi a conta de quantas vezes isso acontecia, de chegar à noite, na hora que eu deitava, colocava a cabeça no travesseiro, vinha uma angústia muito grande sobre mim, alguns chamam de angústia de morte, aquela sensação que eu ia morrer. Só que o problema não era só a sensação que eu ia morrer, porque como um bom desviado, né, se é que dá para chamar assim, eu tinha certeza que se eu morresse eu ia para o inferno. Entenda que não é assim, rapaz, eu não sei se eu vou ser salvo. Não era isso. Eu tinha plena convicção que eu ia para o inferno. Então não era só o medo de morrer, mas era porque eu tinha certeza que se eu morresse eu ia para o inferno. Então vinha aquela angústia, aquele sentimento desesperador, algo, né, que só quem já sentiu pode ter ideia, assim, uma angústia, algo que parece estar te rasgando por dentro, e naquela hora eu começava a chorar, eu começava a orar, e eu dizia: Deus, eu me arrependo, Deus, eu nunca mais, Senhor, vou fazer isso, o Senhor vai ver só a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa diferente, ia orando, e a partir do momento que eu ia orando e tal, pedindo perdão a Deus, então aquela angústia ia diminuindo, e geralmente eu pegava no sono, né, porque diminuía aquela opressão assim, orando, falando com Deus. O que acontecia é que eu acordava na manhã seguinte, mais ou menos igual o Faraó, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o céu não está mais negro, você está entendendo? Não tem trovão, não está caindo saraiva, aquela angústia tinha passado, então fazia o quê? Como a Bíblia diz, tornava a pecar e endurecia o coração, e fazia pior naquele dia do que havia feito no dia anterior. E assim foi durante muito tempo. Amém. Olha só. Então é aquele arrependimento, repito, se é que dá para chamar assim, porque não produz transformação, mas simplesmente circunstancial. Eu estou arrependido do meu pecado? Não necessariamente. Eu estou arrependido aonde o meu pecado me trouxe.
a consequência do meu pecado, né? É aquele cara que está roubando a empresa lá faz 10 anos, aí um dia pegam ele. O patrão diz, eu vou te mandar embora por justa causa, inclusive estou ligando para a polícia agora, você vai ser preso. Não, seu Humberto, pelo amor de Deus, eu estou arrependido. Rapaz, faz 10 anos que você está roubando a empresa, você nunca se arrependeu. Hoje que você foi descoberto, você está arrependido. Está arrependido do pecado? Não, está arrependido da consequência do pecado. E esse arrependimento, meu irmão, não produz transformação. Não alcança o seu objetivo. Ele pode, muitas vezes, até nos livrar de alguma situação. Mas ele jamais vai resolver o nosso problema. Porque o nosso problema é uma questão não da consequência do pecado. E o pecado, se não for eliminado da nossa vida, vai continuar trazendo a consequência dele, que o que é? A morte. Amém? Vamos ver outro personagem bíblico, Jonas, capítulo 4. Aqui, esse é um personagem, para mim, assim, ele é muito intrigante. Pensa numa história doida, a história do Jonas. O Jonas é um cara, assim, que... Só o Jonas mesmo, né? Vamos tentar lembrar da história dele. Deus vai lá e fala assim, Jonas, olha, eu quero que você pregue em Nínive. Ah, Senhor, para Nínive eu não vou. Pegou um barco, foi para a direção contrária. Deus manda uma tempestade. Olha só, a consequência do pecado dele, não é isso? Deus manda uma tempestade. Tira um sorte lá, tal, descobre. Jonas, é você. Conta o que você fez. Não, essa tempestade veio, é minha culpa mesmo, porque eu estou desobedecendo a Deus. Rapaz, você é louco, o que a gente tem que fazer para se livrarmos dessa situação? Ele diz assim, então, para cessar a tempestade, vocês têm que me jogar no mar. Olha só que miserável, né? Ele diz assim, eu sei que eu sou a causa de tudo isso, mas eu mesmo não saio do barco. Se vocês quiserem, que me joguem, não é assim? E eles estão lá tentando achar um jeito e tal, não consegue, a tempestade cada vez mais engrossando. Ah, não tem jeito, pegaram o Jonas, 1, 2 e flá, para fora do barco. Quando jogam o Jonas, Deus manda um grande peixe e blup, engole o Jonas. O cara fica na barriga do peixe 3 dias, para só depois se arrepender. Pensa num cara turrão. Ele prefere naufragar do que se arrepender. Aí Deus diz, não vai ser tão fácil assim, Jonas, você vai para a barriga do peixe. E ele está lá 3 dias e só então ele se arrepende e aí volta a dizer, se é que dá para chamar assim. Isso está no capítulo 3 de Jonas, depois você pode ler a oração que ele faz. Deus dá ordem para que o peixe vai lá e vomite Jonas na praia de Nínive. A palavra de Deus vem de novo ao Jonas, diz, vai a Nínive e prega aos ninivitas, que se eles não se arrependerem, virá a consequência do pecado deles. Eu vou destruir a cidade deles. Lá vai o Jonas para Nínive, passa 3 dias na cidade, percorrendo a cidade toda, pregando, anunciando, gente, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir essa cidade. Quando ele conseguiu pregar na cidade toda, ele sai da cidade, sobe num monte, fica lá olhando e passando, esfregando uma mão no outro. Daí Deus, como é que o senhor vai destruir esse povo? Vai um meteoro, vai vir chuva de fogo e enxofre, vai ser uma inundação, um tsunami, o que o senhor vai fazer, Deus? Só que quando ele vê que está passando o tempo assinalado por Deus e nada acontece, ele fica desgostoso com Deus. Meu irmão Jonas é o único pregador que eu conheço que pregava, mas não queria que ninguém se convertesse. Verdade, não é? Pregava, mas não queria que ninguém desse ouvidos àquilo que ele estava pregando. Queria que aquele povo fosse destruído. E aí ele está lá brabo com Deus e ele diz o seguinte, Jonas 4:1, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei,
fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso. Isso é elogio, gente? Aqui não. Tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim melhor é morrer do que viver. Meu irmão, vamos lá, o que o Jonas está falando? O Jonas está dizendo assim, viu? No fundo eu tinha razão, eu tinha mais é que ter fugido mesmo, eu estava certo, eu não tinha que ter vindo aqui nada, eu estou certo e o senhor está errado, porque eu sabia que o senhor é coração mole mesmo, hein, Deus? Bastou o povo se arrepender, pedir perdão a Deus, jejuar lá, ó, o senhor já não destrói mais, é brincadeira, hein? Agora, ele só está vivo, não é porque Deus é bondoso, compassivo, se arrepende do mal, verdade não é? Ele está acusando Deus. Então é aquele tipo de arrependimento que eu gosto de chamar de um arrependimento superficial. Ele não é um arrependimento que vai lá na raiz, que muda a minha forma de pensar. Às vezes aquele arrependimento mudou a minha forma de agir. Não tem jeito, vou ter que obedecer a Deus. Mas não muda a minha forma de pensar. Lá no fundo eu digo assim, mas eu estava certo mesmo em ter feito aquilo. Você está entendendo? Então, não é um arrependimento que vai produzir transformações no meu modo de pensar. Porque lá no fundo, em algum lugar, eu ainda acho que eu estou certo, eu ainda acho que eu tinha razão, e não é o que está acontecendo com Jonas. Então, é a mesma coisa. Por que eu estou falando assim que o arrependimento não alcança a raiz? É aquele arrependimento que você vem aqui e corta a árvore ou a planta no pé dela. Aí você olha assim e diz, agora acabou com a planta, mas a raiz está lá. Daqui a pouco o que vai começar a acontecer? Vai começar a brotar de novo. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento profundo, que vai tão profundo dentro de nós que muda a nossa maneira de pensar. Mas esse arrependimento do Jonas, eu acho que dá para a gente classificar também que não foi um arrependimento eficaz. Vamos para o próximo personagem de hoje, vamos falar do Esaú. E para isso, Hebreus capítulo 12. Esse relato, essa história, está lá em Gênesis 27, tá? Mas a gente vai aqui em Hebreus 12, que o escritor de Hebreus está comentando sobre esse caso e fazendo uma aplicação para nós hoje, tá? Por isso eu vou direto em Hebreus aqui, mas o registro está lá em Gênesis 27, só se por curiosidade depois você quiser ler na sua casa. Hebreus 12, 16 diz assim, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Vamos ler essa frase todos juntos? Vamos lá? Pois não achou lugar de arrependimento. Deixa que eu continue. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha só, gente, lágrima não é sinal de arrependimento. Como eu brinquei de manhã, até crocodilo chora. Amém? Lágrima não é sinal de arrependimento. Confissão, por mais que o arrependimento necessite de confissão,
Mas confissão sem arrependimento também não é eficaz. Faraó não confessou? Confessou. Você está entendendo? Mas não havia se arrependido. Então, lágrimas, claro que muitas vezes o arrependimento ele acompanha as lágrimas. Claro que o arrependimento necessita acompanhar a confissão, como nós já falamos disso, já tratamos disso. Porém, a confissão sozinha não resolve. As lágrimas sozinhas também não. Mas essa frase que eu pedi até que você lesse comigo, pois não achou lugar de arrependimento, meu irmão, eu lembro que desde criança isso me intrigava. E confesso até, só entre nós aqui, e todo mundo que for assistir depois, né, que de vez em quando eu falava, nunca falei, tá, gente, que eu também não era doido, né, eu sempre tive temor, sempre não, né, mas na maioria das vezes, mas eu não era doido de falar, mas eu li esse texto e falava assim, ô Deus, mas o senhor também foi meio ruim aqui, né, por que o senhor não quis perdoá-lo? Porque era mais ou menos como eu entendi esse texto. O coitadinho buscou arrependimento, mas não encontrou esse arrependimento. E de alguma maneira eu achava que isso era culpa de Deus, como se Deus olhasse e dissesse assim, não, o teu caso foi muito sério e você eu não vou perdoar. Então, para mim, não fazia muito sentido, sinceramente. Só que sempre me intrigou essa frase, que a Bíblia não está dizendo assim, e ele não foi perdoado. Se dissesse isso, para mim faria mais sentido. Mas diz, não achou lugar de arrependimento. E era isso que me intrigava. Esses dias atrás, e olha que eu estou falando de algo que me intrigava desde criança. Tá bom que eu sou ainda muito jovem, mas de qualquer jeito foram alguns anos assim que eu não entendia bem esse texto, vou ser muito sincero, né? Mas me chamava a atenção. E esses dias atrás, lendo isso aqui, não faz um tempo, eu até preguei sobre isso, esses dias atrás, lendo isso aqui, pum, brilhou a luz. Veio o entendimento disso, do que a Bíblia está falando, né? Por que ele não encontrou lugar de arrependimento? Perceba que aqui a Bíblia não está falando de que Deus não perdoou, não, está falando dele, que ele não achou lugar de arrependimento. Aí você vai lá para Gênesis 27, lê o relato bíblico e você entende por quê. Porque ele está a todo momento culpando quem? Não, nem Deus, o meu irmão. O meu irmão me enganou, o meu irmão passou a perna em mim. Ele não queria matar o irmão por causa disso? A culpa disso é do meu irmão. E, gente, não existe arrependimento, ou no mínimo não existe arrependimento eficaz, quando eu não assumo 100% da responsabilidade, quando eu não assumo 100% da culpa, quando eu não digo a culpa foi minha. Eu acho que você já deve ter assistido esse filme, né? Já visto essa cena. Não, tá bom, não, eu errei, não, eu reconheço, eu não devia ter feito. Não, mas fulano também. É assim ou não é? A pessoa diz, não, mas eu só fiz isso por causa do fulano. Não, mas fulano também tem culpa. Tá bom, eu não devia ter feito, estou arrependido. Mas se ele não fizesse aquilo, aquele outro, então quando a gente age assim, meu irmão, não tem arrependimento. Esse é um arrependimento ineficaz. O arrependimento eficaz é aquele que eu assumo 100% da responsabilidade, 100% da culpa. Eu digo, a culpa foi minha. Eu que vendi o meu direito à primogenitura. Eu que deixei o meu irmão me enganar. A responsabilidade é minha e a culpa é minha. E eu estou arrependido por aquilo que eu fiz. Ah, mas fulano também fez, então ele que se arrependa. Mas eu não vou fazer uma meia-culpa. E quantas vezes a gente, para tentar se defender de alguma coisa, quer fazer uma meia-culpa, você está entendendo? Não, eu não devia ter feito, mas a culpa, na verdade, maior é do fulano. Não, mas isso não existe, não adianta esse tipo de arrependimento. Meu irmão, se alguém te enganou, você precisa assumir a responsabilidade. Na verdade, eu me deixei ser enganado.
Enquanto eu não assumir 100% da responsabilidade, lembra do antídoto? Lembra ou não? Do remédio? Ele é ineficaz, eu estou administrando ele de forma errada. Aí eu tenho o remédio que salva a minha vida, mas por não saber administrar ele, perde a eficácia. Ele não anula o efeito do pecado. O pecado continua em mim. Aí eu não cheguei nem a preparar o texto, que até eu nem falaria disso, mas eu poderia citar ainda um outro personagem, que é o Saul. E essa história é conhecida. Deus manda, vai lá até os malequitas, destrói tudo, tal, tal. Ele foi lá, fez guerra, poupou as ovelhas, o melhor que havia, poupou Agag e tal. Deus fala com Samuel, vai encontrar Saul. Samuel encontra Saul, Saul chega cheio de pampa, né? E diz: bendito sejas tu do Senhor, executei o que Deus me mandou. E Samuel diz: ah, é? E que balido de ovelhas é esse que ouço? Que mugir de vacas é esse no meu ouvido? Você fez o que Deus mandou, por que tem? Por que o mu, bé, tá aí? Amém? Porque Deus mandou destruir tudo. Aí, perceba que Saul começa a fazer a mesma coisa, é a meia-culpa. Ele diz: não, veja bem, é o povo, não fui eu, né? E tal. Por mim, eu tinha até destruído tudo, mas o senhor sabe como que é o povo, né, Samuel? E aí Samuel começa a ir nele. Não, não tem essa conversa não. Deus falou, foi contigo. Deus mandou você fazer. A responsabilidade é tua. Você não tem que jogar a culpa nos outros. Você pecou, você agiu loucamente. Deus teria confirmado teu reino. Agora teu reino, você perdeu. Porque você desobedeceu a Deus. E aí ele está lá, né, como a Bíblia mesmo fala, ele está lá, me fugiu o termo, como que é? Oi, Jesus. Pecar, tentando lembrar o termo bíblico, quer dizer, como pecado e feitiçaria, e o... rebeldia como pecado e feitiçaria, e o... É esse termo, que é aquilo que ele faz. Me fugiu agora completamente. Mas que é ficar dizendo, não, mas veja bem, mas olha só, mas tal, né? Quem tem filho adolescente aqui? Filho adolescente é uma benção, né? É algo maravilhoso. Você vai repreender, ele tem argumento para tudo, não tem? Não, mas veja só, pera lá, não, mas deixa eu explicar, não, mas você não desobedeceu? Não, desobedeci, mas tem um motivo, tem uma razão e tal, e fica tentando se justificar. É aquilo ali que Saul está fazendo, e que a Bíblia diz que é pecado. E aí chega uma hora que Samuel está irredutível, e Saul diz assim, tá bom, pequei, não era isso que você queria ouvir, eu pequei, tá bom, tá, pequei, fazer o quê? Quem que não erra? Eu pequei, mas me honre diante dos anciãos do meu povo. É aquele arrependimento, que eu gosto de chamar assim, do arrependimento protocolar, do ritual. Ele confessou? Sim. Ele está dizendo, não, eu pequei, tá bom. Eu não concordo, mas pequei. E às vezes a gente vê muito isso. Às vezes, né, sai umas faíscas aqui. Vou dar um exemplo. O irmão Alexandre com o irmão Pedrinho lá, tem um excesso de comunhão, assim, sai umas faíscas nos dois e tal, tem um arranca-rabozinho e tal, e aí o pastor fica sabendo, o pastor chama os, irmãos, fiquei sabendo, coisa triste, vocês são homens de Deus, não pode, tá amarrado. Não, pastor, mas esse irmão aí, não, tá amarrado, não, irmãos, o que é isso? Vocês têm que se perdoar e tal, tal, tal. Não, perdoa. Não, tá bom. Não é que tem que perdoar, né? Tá bom, irmão, então, desculpa aí que eu devia ter falado aquilo, você me perdoe. Aí eu disse, não, tá bom, eu também exagerei um pouco, tá perdoado, irmão, em nome de Jesus.
Já viu isso? Arrependimento? Não, se cumpriu um ritual, se cumpriu um protocolo, mas não, o coração de nenhum dos dois foi tratado. E, gente, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Os dois estão em paz, só para vocês saberem. Pelo menos eu acho. Vai que Deus está me usando. Mas brincadeiras à parte, né? Mas você está entendendo? Né? Sabe o que acontece muito? Vou te dar um exemplo. Tem alguém que faz a obra em alguma igreja da graça da região, e um belo dia se desentende com o pastor, tem um arranca-rabo com o pastor, ou não concorda com alguma coisa, fica magoado, quer saber, nessa igreja eu não venho mais. Já assistiu esse filme? Né? Já sei, vou lá para a igreja da graça do Pinheirinho. E aí a pessoa vem. Ou ao contrário, né? Também acontece. Aí a pessoa chega aqui e diz, então, pastor, olha, eu faço a obra de Deus, eu ajudo lá na igreja, faço isso, aquilo, mas eu não vou mais lá, pastor, senti no meu coração, Deus falou comigo que é para eu vir para cá. Ah, é? Que benção. Mas o que aconteceu lá? Nada, não, mas não aconteceu nada. Não, na verdade, né, tem umas coisas lá que eu não concordo. Então, irmão, o negócio é o seguinte, ó, para eu te aceitar aqui, para eu te receber, não tem problema nenhum, você, né, vir de lá para cá, daqui para lá e tal, não tem problema nenhum. Mas como é que eu vou te receber aqui, para você ajudar a fazer alguma coisa, se você tá brabo lá com o pastor, com o irmão, com o obreiro lá que você brigou e tal? Faz o seguinte, volta lá, se conserta, se arrependa, se perdoa a pessoa, se conserta com ela, seja o pastor, seja quem for. Se você mesmo assim optar em vir para cá, beleza, eu te recebo aqui, não tem problema nenhum, mas pelo menos você consertou a sua situação lá, você está entendendo? Aí a pessoa diz, ô pastor, não tem outro jeito. E eu já vi essa cena várias e várias vezes. Não tem outro jeito, pastor? Não, irmão, não tem como é que eu vou te receber aqui, ser magoado, ser entristecido, ser com bronca de outras pessoas, outros servos de Deus. Tá bom então, pastor. Aí a pessoa chega lá. Então, pastor, eu vim aqui porque eu né, não devia ter feito aquilo e eu estou aí arrependido. Eu queria pedir perdão para o senhor, eu não consigo nem olhar para a tua cara, porque senão eu vou meter um soco em você, mas eu estou aqui arrependido, né, pastor? E aí o senhor me perdoa? E aí, assim, se o pastor não perdoar, né, ele que é mal, que está em pecado, que absurdo, não perdoou. A pessoa diz, não, irmão, não, em nome de Jesus, eu te perdoo, tá? E a pessoa diz assim, cumpriu o ritual, cumpriu o protocolo. Aí a pessoa vem aqui e diz, então, pastor, ó, tá tudo certo lá. Ó, pastor me perdoou, eu perdoei, não posso olhar para a cara dele, nem me fala o nome dele que já salta a veia aqui do lado, aqui assim, pastor, mas eu perdoei. Então esse tipo de arrependimento adianta alguma coisa? Não. Amém. Bom, se nenhum desses arrependimentos adianta, aí surge a pergunta, né? Então tá, e aí, qual que é o arrependimento que funciona? Primeiro, eu já falei, é aquele que produz transformação, e a gente tem vários exemplos na Bíblia de arrependimentos eficazes. O Pedro, o Davi e tantos outros personagens bíblicos. Amém? Agora, para a gente fechar, eu gostaria de ir com vocês lá para o de Salmo 32, e esse salmo fala justamente a respeito do pecado e da confissão. Salmo 32, versículo 1, e a gente vai encerrar aqui. Quem achou, diga amém. Salmo 32, 1 diz, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há engano. Então o salmista começa dizendo, olha, feliz, bem-sucedida, bem-aventurada, tudo isso são sinônimos. Aquela pessoa que Deus perdoa os pecados, perdoa a iniquidade, aquela pessoa que Deus, né, como diz aqui, não atribui a iniquidade, cujo espírito não há engano. E é óbvio que não está falando de alguém que Deus olha assim, diz assim, não, você pode até pecar que eu vou fingir que eu não estou vendo. É óbvio que a Bíblia não está falando isso. O assunto aqui é arrependimento. Então a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que, porque se arrependeu, o Senhor não vai lhe atribuir o seu pecado, o seu erro. Você está entendendo? E aí ele vai falar agora a respeito dele no versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não confessei, né, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, né, outra tradução diz, o meu humor secou-se como o calor do verão. Aí ele diz, rapaz, não tem jeito, vou ter que confessar. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Até agora eu estava ocultando. A partir desse momento não ocultei mais. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meu irmão, isso aqui é fantástico, fantástico, é um grande ensinamento para nós. O salmista, ele diz, enquanto eu não confessei, não me arrependi, por não me arrepender, não confessei, fiquei tentando esconder o meu pecado, a situação minha só foi piorando, isso afetou meu humor, a mão de Deus pesava sobre mim, os meus ossos envelheceram, a minha estrutura já não era a mesma, tudo ia contra mim. Aí ele diz, aí eu criei vergonha na minha cara, essa parte por minha conta, né? Mas ele diz, eu fui lá e eu confessei o meu pecado. Só que ele fez só isso? Não. Ele diz, e a minha iniquidade não mais ocultei. A corrigida diz, a maldade do meu coração, não é isso? A maldade do meu coração eu não ocultei, eu não encobri. Ele fala de duas coisas, e mais uma vez aqui, iniquidade e pecado não são sinônimos, como não o são lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, onde a gente estava, que lá a Bíblia diz que ele é fiel para perdoar o meu pecado e para apagar a minha iniquidade. Amém? Meu irmão, nós vamos entender que o pecado é o ato, o que eu fiz, o que a Bíblia manda eu fazer e eu não fiz, ou o que a Bíblia manda eu não fazer e eu fiz. Isso é pecado, é a transgressão, é eu ultrapassar a lei de Deus. Aquilo que Deus manda eu não fiz, ou como já disse, vice-versa. A Bíblia manda fazer e eu transgredi porque eu deveria fazer e não fiz. Isso é o pecado. O pecado é uma ação, é um ato. Claro, existem pecados, por exemplo, né, dentro de mim. Um pensamento, quando eu estou julgando alguém e assim por diante, isso é um pecado, mas perceba que é sempre um ato. Pode não ser algo externo, mas é sempre algo que eu fiz. Agora ele diz, eu não confessei apenas isso, mas eu confessei a maldade, a iniquidade que estava dentro de mim. Porque geralmente, né, se a gente não tivesse entendimento, a gente, lembra que eu falava de cortar assim a planta só lá no caule e deixar a raiz? Se a gente não entender isso aqui, isso que a gente faz. Vamos supor que alguém, eu vou usar um exemplo bem bobo, vamos supor que alguém está passando por aqui, bem na minha frente, e eu vou lá e
põe o pé para ele cair. Ele caiu no chão. E aí eu digo, meu Deus, olha o que eu fiz, tadinho do fulano, caiu no chão. Aí eu vou confessar o meu pecado. Né? Já pedi perdão para ele, tá? Vamos falar que eu vou confessar para Deus. Aí eu chego lá e digo, Deus, me perdoa o meu pecado, Senhor. Não sei onde que eu estou com a cabeça que eu fiz isso, eu estou arrependido, Senhor. Eu não deveria ter colocado o pé lá para ele cair, Deus. Olha aí que coisa triste. Perdoa, me perdoa porque eu coloquei o pé para ele cair. Isso é o pecado. Só que daí eu paro por aí. Aí eu digo, oh Deus, obrigado que o Senhor me perdoa, que o Senhor é fiel e justo, está entendendo? Confessei o meu pecado, o Senhor me perdoou. Só que o que me levou a colocar o pé para ele cair, que é a maldade do meu coração, que é a iniquidade, que foi aquilo que levou o meu pecado a ser feito, eu não me abri para Deus. Logo, Deus não pode tratar aquilo dentro de mim. Aí amanhã essa mesma pessoa está passando, e vamos supor que hoje eu não coloco o pé para ele cair, mas ele está passando, eu dou um tapa na nuca dele, aquele pedala Robinho, sabe? Né? E por que eu fiz isso? Você está entendendo? Por causa da maldade. Aí eu chego para Deus e digo assim, oh Deus, por que eu fui dar tapa na cabeça dele? Está amarrado. Senhor, me perdoa o tapa que eu dei na cabeça dele, porque eu pequei quando eu fiz isso. Eu não pequei? Não estou confessando o meu pecado, mas perceba que é só isso. Amanhã vai ser um beliscão, depois da manhã vai ser um empurrão, porque a maldade que dá dentro de mim não foi tratada. A iniquidade que está me levando a fazer todas essas coisas continua ali. Mas aqui o salmista ele diz, eu confessei-te o meu pecado, aquilo que eu fiz, naquilo que eu quebrei a tua lei, naquilo que eu não deveria fazer, mas eu não parei por aí, eu fui num arrependimento mais profundo, eu fiz o que é a minha iniquidade, eu não ocultei, eu digo, Deus, eu pequei, eu coloquei o pé, a fulano caiu, eu dei um tapa na nuca dele, mas Deus, sabe por que eu fiz isso, Deus? Eu fiz isso porque eu sou mau, porque há maldade dentro de mim, Deus, e eu não quero ser essa pessoa má, eu não quero ter iniquidade dentro de mim, Deus, tira isso de dentro de mim, Deus, eu não quero ser desse jeito. Você está entendendo aonde é que vai ocorrer a transformação? Enquanto eu não abrir verdadeiramente o meu coração para Deus, não confessar, não deixar de ocultar a iniquidade, a maldade, o que motiva o meu coração, então Deus só vai poder tratar o pecado, mas isso não transforma a vida. A nossa vida é transformada quando a gente abre o coração e sabe, e mostra para Deus a maldade do nosso coração. E é justamente, eu gosto de chamar assim, é quando a gente sente a dor do nosso pecado. É quando eu consigo perceber como a maldade do meu coração fere a Deus. Como a maldade do meu coração fere as pessoas que estão à minha volta. As pessoas que me amam. E as pessoas que eu amo. E acima de tudo, a pessoa que mais me ama, que é Deus. E aí eu sinto nojo de mim mesmo. Eu sinto vergonha por quem eu sou. Você está entendendo? É onde vai acontecer uma transformação, não naquilo que eu fiz, mas em quem eu sou. Na minha iniquidade, na maldade que está no meu coração. Deus, é isso que precisa ser tratado em mim. Aí a gente vê a oração do Davi dizendo assim, meu Deus, dai-me um novo coração. Então, meu irmão, não adianta a gente ficar só no superficial. Eu fiz aquilo, Senhor me perdoa. Eu fiz aquele outro. Não, mas por que eu fiz isso?
Eu tenho que entender que é essa maldade que fere o coração de Deus, é essa maldade que me afasta de Deus, é essa maldade que quebra a minha comunhão com Deus. E é isso que eu preciso abrir para Deus, para que Ele possa entrar e fazer o que a Bíblia está dizendo. Aí a Bíblia diz, né? Continuando aqui, confessarei as minhas transgressões, e aí olha o que Deus fez, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você percebe como não são sinônimos, são duas coisas diferentes? Quando eu não confessei só o pecado, mas a maldade que havia dentro de mim, o Senhor pôde curar a maldade do meu pecado, o que motivava o meu pecado, a iniquidade do meu pecado, aí eu pude ser transformado. É a hora que a pessoa é transformada, porque é uma mudança de natureza, é uma mudança de quem ela é. Aquela maldade é trocada então pela bondade, aquele egoísmo. Deus, eu fiz isso porque eu sou egoísta, o egoísta dentro de mim, eu tenho nojo disso, eu não quero ser assim. Deus, não perdoa só o meu pecado, aquilo que eu fiz, mas perdoa isso que eu estou sendo, isso que está dentro de mim e que precisa sair. É ali que há verdadeiramente a transformação. Amém, igreja? E que nós possamos olhar para isso e entender essa verdade. Meu irmão, repito mais uma vez lá, existem essas cobras venenosas para tudo que é lado. A gente erra muito mais que a gente gostaria de admitir, mas a gente pode andar com o antídoto no bolso. Mas a gente precisa aprender a administrar da maneira correta, certa. Amém? Porque é assim que a gente vai vencendo o pecado. É assim que a gente vai se tornando cada dia mais parecido com Deus. É assim que nós vamos sendo transformados conforme a imagem e a semelhança do Senhor. Sem arrependimento, nós não vamos viver nada disso. Sem arrependimento verdadeiro, nós vamos ser um bando de religiosos que está com a consciência pesada, então vem aqui, Senhor, perdoe os meus erros, aquilo que eu fiz, e aí para eu participar da Santa Ceia, aí eu participo do ritual, aí chega no mês que vem, Deus, perdoe, eu estou confessando lá os meus pecados de sempre, e nunca mudo, e nunca sou transformado. Então estou vivendo uma religiosidade. Não estou vivendo o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro é a transformação de vidas. Amém, igreja? Quanto mais tempo eu tenho de caminhada cristã, melhor eu preciso ser, mais semelhante a Cristo. Mas daí eu e você precisamos parar e se perguntar, mas será que é isso que está acontecendo na minha vida? Ou eu estou só acumulando anos na igreja, anos de religião e a minha vida continua a mesma? Que em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você entenda essas verdades e nós nos arrependemos, não ser só dos nossos pecados, mas da maldade do nosso coração. Amém? Diga a glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus.